Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos, particularmente os nossos cumprimentos aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para a qual essa palestra está sendo encaminhada. Essa exposição doutrinária, portanto, organizada pela Irmã Sheila, faz parte da programação doutrinária da casa e, por isso, eu saúdo, eu cumprimento os amigos do Irmã Sheila, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, instituição querida aqui da cidade de Salvador. E também cumprimento aos amigos do Raciocínios Espíritas que também estão nos assistindo. Tema: amar ao próximo como a si mesmo. Há um trecho no Evangelho de Jesus que é muito importante para a gente entender esse tema e com o qual a gente consegue ampliar e aprofundar muito esse tema. Esse trecho é citado por Mateus no seu capítulo 22, versículos 33 a 40. Nesse trecho específico do Evangelho, Mateus conta que os fariseus, sabendo que Jesus havia calado os saduceus, que eram também estudiosos da tradição do judaísmo, foram os fariseus, para quem não sabe, era a classe intelectual mais privilegiada da época de Jesus, eram as pessoas que tinham o status mais bem conceituado da época, eram pessoas inclusive consideradas de bem, porque às vezes a gente examina nos padrões atuais, e fariseu hoje tem um estereótipo negativo, né? Está associado a uma condição de hipocrisia ou de fingimento. Quando alguém é classificado como fariseu, é alguém fingido, alguém hipócrita. Não era esse conceito na época. Pelo contrário, o cidadão de bem, a pessoa de bem, normalmente era fariseu, ou pelo menos os fariseus eram considerados assim, pessoas de bem, cidadãos de bem. Os fariseus eram também a elite intelectual, a classe intelectual mais favorecida, mais sofisticada, e também a elite financeira, a elite política, a elite civil. Os fariseus eram entendidos da tradição do judaísmo, inclusive tinham acesso aos textos, que era algo relativamente raro, porque na época de Jesus, a cultura letrada, o ensino era mais oral do que escrito, e a cultura escrita era algo relativamente escasso. A maioria da população, na época de Jesus, da antiga Palestina, era analfabeta. E por isso, os fariseus eram ainda assim, e mais ainda por isso, uma classe também favorecida intelectualmente, porque normalmente era letrada, era esclarecida, era culta do ponto de vista intelectual e possuía certa sabedoria. Os fariseus eram estudiosos do Torá, isso é, da Bíblia antiga, da Bíblia do Antigo Testamento, a chamada Bíblia hebraica, e por isso eram também conhecidos e chamados de doutores da lei. Eram doutores da lei porque também exerciam determinados cargos nas sinagogas e no Sinédrio, e por isso eram chamados doutores da lei. Os fariseus, portanto, manejavam a lei. E a lei na época, a lei mosaica, era uma lei que era ao mesmo tempo religiosa, também era a lei civil, era o ordenamento jurídico na época. Afinal, a lei tinha essas duas funções e não havia separação, o que significa dizer que era o código espiritual, o código moral, o código religioso daquela cultura, daquela tradição, e era ao mesmo tempo era também o ordenamento jurídico, era também a jurisprudência, a jurisdição, era a Constituição, era também, portanto, o código legal da população da antiga Palestina. E por isso, o doutor da lei, assim considerado, era também operador do direito, era uma coisa só. Então, quando alguém era chamado doutor da lei, o doutor da lei era ao mesmo tempo sacerdote do templo, era religioso, era portanto homem religioso, e ao mesmo tempo era autoridade civil, era autoridade do judiciário da época. Isso é importante a gente considerar, porque os fariseus não eram apenas, portanto, pessoas religiosas importantes, eram também pessoas que tinham a autoridade política, aspas, a autoridade pública diante da população. A lei mosaica
é constituída de 613 códigos, 613 leis, 613 regras de conduta, que abrangia uma série de coisas, desde as coisas mais comezinhas, desde as circunstâncias mais do dia a dia, da vida privada, da esfera pessoal, da lida do dia a dia, até as questões maiores, as questões públicas. Envolvia desde o modo de se vestir do hebreu, até a recomendação de ele não fazer a barba, por exemplo, até a forma como ele se dirigia, por exemplo, às mulheres, a forma de orar, a forma de se portar, o que deveria se alimentar, até elementos éticos, elementos morais, formas de conduta, regras de proceder, seja na família, seja na sociedade. Essa lei possuía, portanto, duas tradições. A tradição escrita, que era o texto, e também aquilo que se escrevia sobre o texto oficial, porque também havia, portanto, escritos em cima daquelas páginas conhecidas e memoráveis. Por exemplo, os rabinos judeus, os grandes patriarcas da época, muitas vezes se debruçavam sobre o texto e faziam comentários. E assim a gente tem, por exemplo, alguns targums, algumas manifestações, alguns textos que são comentários escritos do Antigo Testamento, né? Antigo Testamento ou Torá, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, portanto, abrangia ali os 5 livros de Moisés, que era a parte mais importante, o Pentateuco mosaico, que era chamado a lei, e os livros seguintes que a gente conhece, que são alguns textos de alguns profetas. Daí Jesus às vezes referisse à lei e os profetas. Toda a lei e os profetas se refere, portanto, à lei, 5 livros de Moisés, porque esses 5 livros de Moisés tinha a legislação do povo. Repetindo, legislação essa que era ao mesmo tempo código espiritual, era ao mesmo tempo elementos morais e espirituais da tradição religiosa. Então tinha essa lei escrita, ou melhor, essa tradição escrita em cima do texto da lei. E possuía também a tradição oral. A tradição oral eram os comentários, os debates, as discussões, os diálogos que aconteciam nas sinagogas, nas instituições religiosas, nas tertúlias, nos intercâmbios, nas interlocuções que ocorriam no cenário do templo, no cenário público religioso, onde as pessoas, especialmente os doutores da lei, portanto os estudiosos, liam um texto, liam uma passagem e interpretavam aquela passagem. Como o Antigo Testamento é rico de material simbólico e tem elementos muito metafóricos, muitas vezes os rabinos discutiam entre si, os estudiosos discutiam entre si, para tentar defender pontos de vistas acerca de determinadas passagens do Antigo Testamento. É muito comum que, inclusive, havia divisões nas escolas, 2 delas que ficaram famosas na tradição, não apenas, mas 2 delas. Por exemplo, a escola de Hilel, que era o avô de Gamaliel, que seria mais tarde o mestre judeu de Paulo de Tarso, o mestre de judaísmo de Paulo de Tarso. Hilel, que é uma das figuras mais importantes da tradição judaica, é considerado inclusive o fundador dos fariseus, né, daquela seita de fariseus. Hilel, por exemplo, tinha uma escola, a escola de Hilel, e havia uma outra escola chamada de Shammai. Essas 2 escolas ficaram ao longo das épocas, ficaram na tradição como sendo as 2 escolas mais conhecidas, mais comentadas, mais mencionadas historicamente. É provável que houvesse outras escolas, é provável que houvesse outras academias, entre aspas, né, outros grupos que discutiam e que defendiam interpretações e pontos de vista em cima do Antigo Testamento e das passagens do Antigo Testamento, mas essas 2 escolas ficaram muito famosas. Ora, era, portanto, comum essas discussões entre os doutores da lei e os fariseus faziam parte dos doutores da lei. Os saduceus também faziam parte,
ali dos doutores da lei, né? Eram também espécie de doutores da lei. A semelhança dos escribas, os escribas, que eram os escreventes, aqueles que copiavam, aqueles que escreviam, eram secretários, entre aspas, também eram pessoas cultas para o padrão da época, eram pessoas eruditas e eram pessoas que também entendiam a lei e também tentavam interpretar a lei. Mas os fariseus, entre os doutores da lei, era a seita, era o grupo mais famoso, era a classe mais famosa e que tinha um repertório mais sofisticado e assim por diante. Eram normalmente o grupo mais rígido em obedecer, em observar, em seguir a prescrição da lei na risca, totalmente. Eles eram conhecidos, por isso eles eram aplaudidos, eram considerados pessoas de bem, porque seguiam à risca, porque obedeciam à risca toda a regra judaica dos 613 mandamentos mosaicos. Jesus lidou com os fariseus em inúmeras situações. E ele percebeu muitas vezes que os fariseus, embora eram socialmente considerados pessoas de bem, portanto a gente tem que sempre ler os textos do Evangelho sabendo disso, muitas vezes Jesus desmascarou alguns e, de alguma forma, destacou a incoerência de alguns procedimentos, porque os fariseus eram muito apegados à letra da lei e às práticas da liturgia, né? A liturgia, o ritual de, por exemplo, lavar as mãos, de, por exemplo, alimentar-se de determinada forma, etc. Isso pra gente pode parecer uma pessoa muito rígida, burocrata demais, apegada às aparências, mas na época aquilo era tão importante que essas pessoas eram consideradas as mais espiritualizadas. Eram as pessoas mais espiritualizadas, mais bem conceituadas. Então, apesar de eles não serem mal vistos, eles tinham incoerência e ficavam muito apegados. E Jesus queria, de alguma forma, também despertá-los. E eles, como eram mais intelectualizados, eles muitas vezes abordavam Jesus. Não quer dizer que todo fariseu da época também era hipócrita, tá? Haviam fariseus diferentes. Por exemplo, Nicodemos, que era sincero, foi até Jesus e fazia parte do grupo dos fariseus. Gamaliel, que eu falei, era um homem de coração bom e era fariseu. Saulo de Tarso, que era fariseu, o futuro apóstolo Paulo, inicialmente era fariseu, mas muitos, por conta desse apego à letra, acabavam enveredando por uma postura de hipocrisia, preocupando-se muito mais por uma pureza exterior, sem, de alguma forma, o mergulho dentro de si mesmo e na essência do ensinamento religioso. Ficavam, muitas vezes, apegados à letra, embora, muitas vezes, com motivações sinceras e bem-intencionadas de seguir aqueles padrões. Jesus muitas vezes lidou com os fariseus. E como eram mais intelectualizados, muitas vezes eram dotados, ou pelo menos muitas vezes deixavam-se envolver por uma dose maior de orgulho e de resistência em aprender e em mudar os seus comportamentos. E inúmeras vezes os fariseus abordavam Jesus com propostas teológicas dentro da teologia judaica, tá? Dentro da discussão, dentro da concepção e da mentalidade religiosa do judaísmo, né? A teologia, portanto, do judaísmo. Muitas vezes os fariseus abordavam Jesus dentro dessa mentalidade. Propunham questões, formulavam perguntas e desafios dentro da lei. Quando você lê o Evangelho e vê diálogos de Jesus com os fariseus, quase sempre o diálogo é sobre algum trecho da lei. A proposta que o fariseu coloca é porque hoje a gente pega e a gente às vezes não conhece essa cultura da época. E a gente acha que eles estão conversando apenas sobre um tema geral, um tema do dia a dia. Não, eles muitas vezes estavam debatendo sobre um tema dentro da lei. O que é que a lei dizia? O que é que ele entendia? O que é que era mais correto dentro da lei? Essas eram as propostas dos fariseus. E como a grande maioria dos fariseus resistiam a Jesus e reagiam contra Jesus, considerando Jesus um elemento adversário, um elemento nocivo e um perturbador, não apenas da ordem, mas um perturbador da tradição judaica, que estava desviando os ensinamentos judaicos por uma proposta diferente, como se Jesus fosse alguém que estivesse corrompendo a proposta de Moisés. Os fariseus, desde o início, desenvolveram uma antipatia,
uma certa antipatia coletiva sobre Jesus. E como eles tinham não apenas cultura, mas também condições financeiras e recursos, estabeleceram uma espécie de sistema de comunicação entre as várias sinagogas, porque eles tinham condição para isso, eles tinham elementos e ferramentas para isso, essa capacidade de comunicação e de deslocamento, e estabeleceram, nesse sistema de comunicação entre as sinagogas, uma espécie de intercâmbio constante para realizar de maneira permanente uma fiscalização de Jesus para onde Jesus ia. Então, para onde Jesus ia, para onde Jesus se dirigia, os fariseus já estavam sabendo naquele local, por causa da comunicação que eles estabeleciam, formavam, portanto, essa rede e sempre estavam ao encalço de Jesus. Sempre na multidão havia um grupo de fariseus que se aproximava, estava ali, caminhando, seguindo os passos de Jesus, para propor alguma questão, e quase sempre tinha intenções secundárias, segundas intenções escusas de embaraçar Jesus, de confundir Jesus e, sobretudo, o que é pior, colocar Jesus em contradição com a lei, isso é, fazer Jesus afirmar, tirar de Jesus uma declaração que estivesse contra a lei, portanto, contra os códigos legais, os códigos morais daquela época. E com isso, com essa prova, com esse depoimento, com essa declaração, eles poderiam levar Jesus à prisão. Eles poderiam levar Jesus ao cárcere, poderiam levar Jesus, portanto, à punição, que é o que eles mais desejavam, de um modo geral, é claro. E assim, as propostas dos fariseus também eram, de maneira geral, armadilhas intelectuais. O Evangelho é recheado dessas propostas. A gente vai observar que nesse diálogo que eu citei de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, os fariseus, para o tentar, diz o evangelista, portanto, ele deixa claro ali já que haviam motivações, portanto, inferiores, desonestas, de embaraçar Jesus, foram até o mestre e propuseram essa questão. Qual é o maior mandamento da lei? Quando a gente lê sem conhecer esse contexto, a gente não tem ideia de que ali estava um diálogo tenso. Um diálogo de mestres da lei. Fariseus, os mestres do Torá, estavam propondo uma discussão que só mestres do judaísmo debatiam entre si. Qual é o maior mandamento da lei? Um galileu, nazareno, portanto, para a mentalidade geral, o nazareno era analfabeto, não tinha acesso aos textos, não tinha cultura. Não apenas era analfabeto, mas mais do que analfabeto, ele não tinha acesso, porque poderia até, por uma raridade, o que não era comum, um nazareno, um galileu ser alfabetizado, mas tudo bem, digamos que fosse. Mais ainda é ter acesso aos textos e citar os trechos e os versículos do Antigo Testamento de memória. Aquilo era excepcional e impossível, praticamente impossível de conceber, de imaginar. Então, eles propuseram qual é o maior mandamento da lei. Uma pergunta abrangente, mas ao mesmo tempo uma pergunta profunda e uma pergunta arriscada. Porque sobre essa pergunta, a gente tem anos de tradição. A gente tem séculos de debates entre os judeus sobre qual seria o mais importante mandamento de Moisés. O que é que seria o maior mandamento de Moisés? A resposta de Jesus é ainda mais embaraçosa. Porque Jesus responde a ele dizendo que não apenas é o maior mandamento, o que ele estava dizendo, mas que resume todos. Ou seja, não é apenas o mais importante, embora não possa desconsiderar os outros. Jesus responde dizendo que era o maior e que, ao mesmo tempo, toda a lei estava ali. Toda a lei estava resumida ali. Qual é o maior mandamento da lei, Senhor? Pergunta, portanto, o fariseu, um dos fariseus, a Jesus. Jesus, então, diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento, de todo coração, de todo o vosso espírito. Esse é o maior de todos os mandamentos. Ele está dentro da lei. É uma discussão de doutores da lei, é uma discussão, portanto, do judaísmo. Ele cita, portanto, o primeiro mandamento de Moisés, ele cita de maneira resumida, né? O primeiro mandamento de Moisés coloca muitos detalhes, né? Mas ele cita aquilo que é essencial. Ama teu Deus,
acima de todas as coisas, acima de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de todo o vosso entendimento. Né? E aí é que tá. E aí Jesus diz assim: e eis um segundo que é semelhante a este, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus devem ter ficado embaraçados com essa resposta. Devem ter ficado desconcertados. E Jesus ainda diz: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles devem ter ficado desconcertados, porque até o primeiro mandamento de Moisés, quando Jesus citou, os fariseus devem ter dito: pô, ele citou uma coisa que ao longo dos séculos, muitos judeus, observando isso, cuja cultura é monoteísta e coloca Deus no centro de tudo, acima de tudo, naturalmente ele está citando algo muito coerente, que muitos defendiam: o amor a Deus acima de todas as coisas. Está citando, portanto, o mandamento de Moisés. Parece não haver novidade nisso, quando Jesus responde dessa forma. Né? Porque é o primeiro mandamento de Moisés, o decálogo era parte da lei mais brilhante, mais bem considerada. Então ele foi certeiro. Mas o que chamou a atenção dos fariseus é ele dizer: e eis o segundo que é semelhante, ou seja, ele iguala o amar a Deus acima de todas as coisas, o que era impensável, porque a relação era com o Criador. O judaísmo tem muito essa coisa: servir a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E ele iguala esse mandamento de amar a Deus, dizendo que é semelhante a esse: ama teu próximo como a ti mesmo. E ainda diz que toda a lei está resumido ali nesses dois ensinamentos. O amor ao próximo como a si mesmo deve ter embaraçado os fariseus. Mas aqui eu preciso fazer também um esclarecimento. Quando Jesus cita o amor ao próximo como a si mesmo, naquele momento, ele não está citando nada de novo. Não está citando o original. Deve ter surpreendido os fariseus por ele comparar o amor a Deus com o amor ao próximo. Dizer que são ensinamentos semelhantes. Mais tarde, em outro evangelho, o evangelho de João, ele vai dizer que é decorrente um do outro. Que quem ama a Deus precisa também amar o irmão. Porque não se pode amar o Criador aborrecendo, detestando a sua criação. Mas aí já é outro episódio do Evangelho. Naquele momento, os fariseus devem ter ficado intrigados. Por que ele conectou um mandamento com outro? Porque a verdade é que Jesus não está citando nada de original. Tanto o amor a Deus acima de todas as coisas, como o amor ao próximo, como a si mesmo, está no Antigo Testamento. Só que essas coisas estão espalhadas, com exceção do decálogo, porque o decálogo tem aquele código, os 10 mandamentos ali, um atrás do outro, mas com exceção do decálogo, essas leis estão espalhadas, estão citadas nos livros de Moisés. Quando ele diz: e eis o segundo que é semelhante a esse, ama teu próximo como a ti mesmo, ele está citando o livro Levítico. Quem quiser depois conferir. Levítico, que é um livro que fala sobre as leis, daí Levítico. O levita era alguém que estudava as leis, guardião das leis, inclusive do templo. Levítico é o conjunto, é um conjunto, assim como o Deuteronômio, é um conjunto, é uma coletânea das leis mosaicas. E no capítulo 19, versículo 18 de Levítico, Moisés diz: e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, o texto é assim, me permitam ler: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é o versículo 18 do capítulo 19 de Levítico. Portanto, quando Jesus cita, ele está citando Levítico 19, de memória para os fariseus, versículo 18, capítulo 19, versículo 18 de Levítico. E está dizendo que esse ensinamento de Moisés, ama teu próximo como a ti mesmo, é semelhante ao primeiro mandamento do decálogo, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso deve ter intrigado, porque ele compara um com o outro, porque o ama teu próximo como a ti mesmo era conhecido. Era muito conhecido ali, era uma coisa que era propalada. Só que a questão era o próximo. O que é que o judeu da época entendia como próximo? E a gente vai chegar lá. Antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: por que Jesus está citando mandamentos da lei? Primeiro, porque é um diálogo entre doutores da lei, então ele tem que responder dentro da lei, amparado na lei.
justificado e fundamentado na lei, é um debate intelectual, né, sobre os textos da lei. Então, isso é importante a gente dizer. E depois, Jesus, como espírito grandioso, ele reconhece, ele sabia que na lei havia muita sabedoria. E ele conseguiu, naquele diálogo, retirar da lei aquilo que era já a base, aquilo que já era a essência dos seus ensinamentos. No Antigo Testamento, a gente tem as sementes espirituais já da verdade. A verdade, as leis divinas já estão lá em semente, com a linguagem grosseira, com a roupagem mais primitiva, com elementos distorcidos, com muita metáfora, com coisas rudes, com equívocos, mas na essência lá tem sementes espirituais verdadeiras. Tem elementos da lei espiritual, da lei de Deus ali. E Jesus, sabendo disso, afinal, é a primeira revelação da lei divina, diz Allan Kardec na sua obra magnânima. A tradição do judaísmo antigo, no monoteísmo mosaico, representado pelo monoteísmo mosaico, está ali representada. É ali a primeira revelação, a primeira grande revelação de caráter universal da lei divina. Portanto, Jesus, que vinha revelar também a lei divina, vinha apresentar a lei divina, vinha a falar sobre a lei divina, não precisava derrubar toda a proposta do Antigo Testamento. Muito pelo contrário, ele sabia que poderia se aproveitar das verdades espirituais que já estavam lá. Aliás, foi isso que Emmanuel disse, com um respeito fantástico, um respeito reverencial que ele tem com o Antigo Testamento. Ele diz isso em Um Consolador. Olha o que ele fala. No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar das suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. A fonte máter já estava ali. As grandes verdades que Jesus iria explicar e também ia complementar e desenvolver, porque ali estava em caráter embrionário, rudimentar, primário, primitivo, mas as grandes verdades já estão ali. Como a grande árvore com galhos e com folhas já está ali na semente. Já está ali. A semente é a árvore completa? Não é, mas já está ali. Jesus sabia disso. Aliás, foi por isso que ele disse que não vinha destruir a lei. Um outro texto de Mateus, né? Então, quando ele fala, ele está citando com muita sabedoria o versículo de Levítico: ama ao teu próximo como a ti mesmo. A questão é, quem é o próximo no judaísmo? Aí que a gente entra no problema e no desafio. A tradição oral entendia e falava isso, a tradição oral discutia muito isso, e o ponto de vista mais predominante, digamos assim, o ponto de vista que mais vigorava, o ponto de vista que prevalecia no entendimento da interpretação do Antigo Testamento, da interpretação, portanto, dessa passagem, era que o próximo para o judeu era ou da família, laços consanguíneos, ou o próximo eram os irmãos do mesmo credo, da mesma crença, ou então, no máximo, era o povo judeu. Porque o versículo de Levítico diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Os filhos do teu povo. Está falando do povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Então, o judeu entendia, na sua maioria, a tradição oral do judaísmo, entendia de maneira predominante, haviam outras opiniões, mas de maneira predominante, de maneira contundente, que o próximo era ou o da família, laços biológicos, ou os irmãos de religião, os que comungavam da mesma crença, da mesma mentalidade religiosa, ou então o povo judeu. Então, ama teu próximo tinha esse caráter limitado. Jesus não entendia o próximo dessa forma. Mas ele aproveita na lei para responder ao fariseu. Essa discussão tanto é predominante, tanto é frequente, que mais tarde um outro fariseu, segundo o texto de Lucas, aborda Jesus sobre os mandamentos da lei. Jesus então diz a ele o que está escrito na lei, ele começa a falar sobre o decálogo, cita os 10 mandamentos, e então Jesus diz, faze isso e viverás. Mas se quiserdes, resumindo toda a lei, ama teu próximo como a ti mesmo.
E o fariseu responde, e quem é meu próximo? Então veja que essa discussão existia na época. Quem é meu próximo? E Jesus então narra, nesse versículo, nesse contexto, a parábola do bom samaritano. Quem não conhece a parábola do bom samaritano, narrado por Lucas, né? Onde ele descreve aquela situação, bota o samaritano como o herói da história, portanto tira essa ideia de próximo como os irmãos de raça. Um samaritano vai lá e ajuda aquele homem que não se sabe quem era, né? Não se sabe necessariamente se era judeu ou não, né? Mas o samaritano é que ajudou, e o doutor da lei que passou não ajudou, o levita também passou não ajudou, e é o samaritano que ajuda. Então Jesus compõe essa peça, essa obra-prima, essa peça de arte, que é a parábola do bom samaritano, para falar sobre o próximo. E no final ele diz quem foi o próximo daquele homem jogado na estrada. Ou seja, inclusive ele inverte a coisa, né? Quer saber quem é o próximo? É só você olhar quando você for o próximo de alguém necessitado de ajuda. Porque a gente sempre quer amar ao próximo, ajudar ao próximo, né? E quer saber quem é o próximo que a gente vai ajudar. E se a gente for o próximo? Se a gente for o próximo precisando de ajuda. Quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, quem quiser depois pegue. Ele responde ao sujeito invertendo os papéis. Ele conta a parábola do bom samaritano e em vez de ele colocar uma pessoa caída e você olhar para essa pessoa como sendo um próximo, então a gente vai ajudar aquela pessoa porque ela é meu próximo. Não, ele coloca o sujeito caído, coloca você para se colocar no lugar desse sujeito caído e o próximo desse sujeito caído. Não é o sujeito caído que é o próximo que a gente vai ajudar. Ele narra a parábola e pergunta quem foi o próximo daquele que caiu. Aquele que ajudou. Então, ele modifica, ele altera esse sentido para falar sobre o próximo, que a ajuda é indistinta, é incondicional, é sem precedentes, né? Então, o próximo para Jesus tinha um outro sentido. Tinha um sentido mais amplo, um sentido mais... O próximo em Jesus significa aquilo que em psicologia e psicanálise é chamado de outro. Lacan, Freud, os grandes teóricos da psicologia falam do outro. Lacan fala do grande outro, que aí é um outro conceito. Mas o outro é o quê? É o outro ser humano. É aquilo que hoje em sociologia, em ciências sociais e humanas se chama de alteridade. Alteridade é o quê? É o outro, a outra pessoa. Como é que eu lido com o outro? Independente de quem seja o outro. Como é que eu trato o outro? Independente se ele é caucasiano, se ele é afrodescendente, se ele é heterossexual, se ele é homossexual, se ele é homem, gênero biológico masculino, gênero biológico feminino, ideologia política A, B ou C, independente, como eu lido com o outro. Essa expressão é uma expressão muito usada em psicanálise, em psicologia, e a gente tem alteridade, a gente tem altruísmo, que também fala do outro, e que é muito considerado aí nas ciências psíquicas. Jesus, mais tarde, não naquela conversa com o fariseu, mas mais tarde, numa conversa com discípulos, aí era uma conversa com os seus discípulos, ele volta ao assunto do próximo, sabe como? Quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito. Quando Jesus fala, o que é que está escrito na lei? Lestes o que foi dito. Ele está falando da tradição escrita. Quando ele falou, ouvistes o que foi dito, ele está falando da tradição oral. Ouvistes o que foi dito. Ama teu próximo e odeia o teu inimigo. E, de fato, é uma tradição oral. Devia haver esse tipo de discussão. Ama teu próximo, e quem é o próximo? O judeu, o irmão de raça, ou o membro da família. Ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Ou aborrece o teu inimigo, como algumas traduções que Jesus fala. Porque quando a gente lê essa passagem e a gente vai buscar no Talmud, nos livros sagrados do judaísmo, no Antigo Testamento que a gente conhece, na tradição escrita da época, a gente não encontra essa passagem. Ama teu próximo e odeia o teu inimigo. De onde Jesus tirou isso? Não foi da tradição escrita, foi da tradição oral. Ouvistes o que foi dito. Ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Os publicanos e as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se emprestais àqueles apenas de quem esperais receber emprestado, qual a vossa recompensa?
Os pecadores e prostitutas fazem também a mesma coisa. Quanto a vós, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos aqueles que vos falam mal de vós, para ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí, essa lição que ele coloca, voltando à questão do próximo, aí ele diz para os discípulos o que é que ele entendia como próximo, o que é que ele entendia como amor, o que é que ele entendia como amor ao próximo, o que é que ele entendia como amor ao próximo. Aí ele complementa o ensinamento do amor ao próximo. Quando ele fala sobre amar aos inimigos, aí ele deixa claro àqueles que ouviam o que é que ele entendia como próximo e, sobretudo, como amor ao próximo. Afinal, na concepção de Jesus, o inimigo também é o meu próximo. Então, amar ao próximo como a si mesmo é também amar ao inimigo. Então, por isso Kardec vai ter um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tema, amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele reserva um outro capítulo, que é o capítulo seguinte, capítulo 12, chamado Amar aos Inimigos, onde ele vai dizer que o amor aos inimigos é o complemento. Veja como Kardec estava antenado, né? Inspirado espiritualmente, até porque ele não conhecia a tradição judaica profundamente, mas ele estava inspirado pelos espíritos. Ele vai dizer que o amor aos inimigos é o complemento do ensinamento cristão, o complemento do ensinamento do amor ao próximo ensinado por Jesus. E ele não deixa de enfatizar esse ensino como sendo a base. Olha só, a base do amor mais elevado, mais evoluído, é amar ao próximo como a si mesmo. A linguagem do amor ao próximo como a si mesmo é a base fundamental para um amor até mais evoluído. Um amor, por exemplo, aos inimigos, um amor renúncia, um amor dedicação. Então a base é o amor ao próximo como a si mesmo, que vai impulsionar esse desenvolvimento, esse aprimoramento na capacidade de amar, mas sempre com a base. Desde o amor mais evoluído, quando o sujeito consegue, por exemplo, amar ao inimigo como a si mesmo, até o amor do clã, o amor de afinidade. Uma coisa não destrói a outra. Diz o Espírito Emmanuel que as conquistas do espírito não são destruídas, são aproveitadas para novos degraus. Do instinto para o sentimento, do sentimento para sensibilidades ainda maiores, intuições, percepções angelicais. Essa função vai amadurecendo, essa capacidade do espírito vai elastecendo com as conquistas que ele adquiriu antes. Então, como diz Lázaro em uma mensagem chamada Lei do Amor, no princípio o espírito tem instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos, e no ponto alto, no ponto ápice dos sentimentos está o amor. E Lázaro diz, não me refiro ao amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol anterior, esse sol interior que condensa as aspirações de toda a humanidade. Então, a base é sempre o amor ao próximo, como a si mesmo, que vai mais tarde impulsionar ao amor renúncia, ao amor dedicação, ao amor devotamento, mas que começa com o amor ao próximo, como a si mesmo. E que continua, que perdura, que permanece o amor ao próximo como a si mesmo em amor e em manifestações mais elevadas desse amor. O amor ao próximo como a si mesmo aparece, inclusive, em outros textos, em outros trechos do Evangelho. O tempo todo Jesus se reporta a ele, mesmo que não citando ele nominalmente, amor ao próximo como a si mesmo, aparece. Tanto é que Allan Kardec percebeu isso, e no capítulo do Evangelho, que não serve de tema, amar ao próximo como a si mesmo, Kardec coloca, por exemplo, a parábola dos credores e devedores, também chamada parábola do credor incompassivo, e que eu vou ler essa parábola aqui para a gente. Diz Mateus, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Aqui é Jesus comentando, é Jesus contando essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ele ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia, paga-me o que me deves.
o companheiro lançou-se aos seus pés e o implorava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutar, foi-se embora e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor do que aconteceu. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Aqui eu preciso explicar essa parábola, comentar alguma coisa, porque ali está claro o ensinamento, né? Tinha uma dívida, o senhor das terras que estava prestando contas perdoou a dívida porque o sujeito não podia pagar, ele saiu e encontrou outro que também tinha dívida com ele, que devia também dinheiro, em vez de tratar ele como ele foi tratado, portanto, como ele gostaria de ser tratado, ele deveria tratar, e ele não perdoou a dívida, mandou o sujeito ser preso, né, acionou a justiça, reivindicou a justiça, que é uma coisa que a gente precisa explicar, porque faz parte da cultura da época. Se você devia dinheiro, se você devia um valor e não pagou no prazo, está dentro da legislação da época. Moisés previu isso, inclusive colocou isso nos códigos legais da época. Você, por exemplo, denunciar a pessoa, acionar a justiça, recorrer à justiça, e o sujeito era preso, seus bens eram penhorados, e se ainda assim a dívida não fosse paga, você podia, por exemplo, pegar a mulher do sujeito, os filhos do sujeito, e vender esse sujeito, vender a mulher, vender o filho, ou ter essas pessoas da família dele como escravos. Então era perfeitamente legal, era perfeitamente dentro da legislação você invocar a justiça, portanto acionar o judiciário e requerer a sua dívida, e a pessoa poderia se transformar em escrava, a família dela poderia ser vendida para pagar essa dívida, e a parábola narra sobre isso, fala sobre isso, e esse tratamento desigual, ele foi tratado de uma forma, como ele gostaria de ser tratado, ele não tratou o outro. Por isso que Allan Kardec coloca no texto Amar ao Próximo como a si mesmo, que isso faz parte desse mesmo ensinamento de Jesus, desse mesmo ensino dele, de ele tratar a questão do amar ao próximo como a si mesmo, agora em parábola. O sujeito não tratou o seu devedor como ele gostaria de ser tratado enquanto ele era credor do outro. Só que a parábola tem outros ensinamentos. E eu preciso aqui contextualizar, eu preciso aqui explicar esses detalhes. Na época de Jesus, na antiga Palestina, um talento era uma moeda, na verdade, de ouro. Uma moeda de ouro romana, era uma moeda grande de ouro, que se pesava, inclusive. Um talento, pelos cálculos que se fazem hoje, o talento, na época, era uma moeda muito cara. Um talento era um valor muito alto para a concepção financeira da época. Era valor muito alto mesmo, um talento. Tá? Então, só para se ter uma ideia, denário, que é uma moeda mais simples, que era de prata, e a parábola fala do denário, denário é uma moeda muito mais simples, muito mais limitada, por exemplo, um talento equivale a 6.000 denários. Em cálculos aproximados, a maioria dos autores faz um cálculo em dólar. Eu estou aqui apropriando para o real, não é preciso esse cálculo, mas é mais ou menos isso, tá? Para mais, um pouquinho só para mais, um pouquinho para menos, porque os cálculos são feitos em dólar, mas um talento equivale mais ou menos em moeda atual, em valores atuais, 60 mil reais. 60 mil reais. Um denário é um valor bem pequeno. Um denário, inclusive, é a moeda de prata que o trabalhador recebia depois de um dia de trabalho. Ou seja, era o valor de uma jornada de trabalho. Então, um talento era cerca de 6.000 denários, 6.000 denários, que equivale a mais ou menos 60 mil reais. O sujeito da parábola devia ao Senhor, ao grande Senhor das terras, 10.000 talentos. Quem ouviu Jesus contar essa parábola na época deve ter ficado impressionado.
Porque os valores que Jesus escolheu eram valores astronômicos, eram valores exagerados, eram valores absurdos. O que, de alguma forma, deve ter impactado quem ouvia, porque quem ouvia na época entendia o que Jesus estava falando. O sujeito devia 10 mil talentos. Nos melhores cálculos, nos cálculos melhores, o sujeito deveria dever cerca de 600 milhões de reais. Alguns autores dizem que a dívida chegava a 3 bilhões de reais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele sujeito da parábola devia uma dívida para o grande Senhor, que era uma dívida impagável. Não dava para pagar. Mesmo que ele quisesse, que ele trabalhasse a vida inteira, não dava para pagar. O valor era um absurdo. Mulher e filho ia ser vendido. O Senhor, então, diante dele implorando, perdoou a dívida dele. Ele não podia pagar, relevou a dívida dele. Ele saiu dali e pegou um sujeito que devia a ele 100 denários. O denário, como eu falei, era a moeda de prata com que se pagava o valor de uma jornada de trabalho. Portanto, 100 denários equivale mais ou menos o valor de uns 7 mil reais. 7 mil reais aí é o valor de 100 denários. Era o valor, mais ou menos, de quase metade do ano de trabalho dos sujeitos da época, né? O cálculo que se faz é que o trabalhador convencional da época deveria ganhar mais ou menos 300 denários durante um ano, né? Então 100 denários é um pouco menos da metade do trabalho de um ano do trabalhador. 7 mil reais. O sujeito então pega, e era previsto na lei, o sujeito podia fazer isso na lei, invoca a justiça, o devedor então é preso, é aprisionado, e aí as pessoas, sabendo disso, vão contar ao dono da terra, ao senhor das terras, ao senhor poderoso das terras, que ele, o seu devedor, que havia sido perdoado, saiu e tratou de maneira desumana um outro devedor seu, um devedor que ele tinha por sua vez. E aí então ele chama, e aí o repreende, e aí o aprisiona. Ora, a parábola fala dessas lições, fala desses valores astronômicos, e Jesus usou esses valores absurdos, exagerados, de propósito. Para quê? Porque a parábola também tem uma outra lição muito importante que a gente precisa pensar. A parábola tem uma lição que é a seguinte. É claro na parábola, fica claro na parábola, que o Senhor das terras todas, que tinha esse devedor, tinha vários devedores, entre eles esse devedor, é Deus. É Deus. O sujeito da parábola tinha uma dívida para com Deus. Que dívida é essa? Uma dívida que não dá para pagar. Uma dívida que é impagável. O que é que tem de profundo também nessa parábola? É a ideia de que eu, como criatura, tenho uma dívida com Deus que mesmo que eu queira, mesmo que eu reencarne milhões de vezes, eu não vou pagar. Mesmo que eu queira só pagar dívida, até porque o processo evolutivo espiritual não é só para pagar dívida, mas mesmo que eu queira só pagar dívida, não dá. Porque a gente reencarna, a gente vai pagando uma dívida, mas contrai outra, aí aprimora. Não dá. É uma dívida impagável. No ensinamento da parábola de Jesus, Jesus quer dizer o seguinte, que se eu, como criatura, tenho uma dívida com Deus que é impagável, que não dá nunca para pagar, que eu sempre vou estar em dívida com o Criador, eu deveria ter, portanto, essa compreensão e essa misericórdia, essa compaixão para com o meu próximo, quando esse meu próximo tem uma dívida comigo que é infinitamente menor, que é infinitamente pequena, que é muito menor do que a dívida que nós temos para com Deus. A gente tem uma dívida com Deus que tem a ver com vida, que tem a ver com possibilidade reencarnatória, que a gente nunca vai pagar. Então qualquer ofensa que a gente receber do próximo é bem menor do que essa dívida para com o Criador. Entendeu agora o amor ao próximo como consequência do amor a Deus? É isso que Jesus queria dizer com o amor ao próximo, é semelhante e ao mesmo tempo é consequência desse primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo verdadeiramente a Deus e reconheço a dívida que eu tenho para com Ele, eu tenho mais compaixão e mais misericórdia para com o próximo. E aí eu uno essa trilogia fantástica de Jesus. Eu, o próximo e o Criador. Eu, o próximo, o Criador. Essa trilogia básica. E qual é o motor básico desse aprimoramento, dessa evolução? Amar ao próximo como a si mesmo.
Porque à medida que eu amo o próximo, eu vou conhecendo melhor o próximo, vou me amando também, vou conhecendo melhor o amor, e o amor que eu espalho é um amor que fica comigo. E à medida que eu me enriqueço desse amor em minha vida, esse amor agiganta-se, esse amor cresce, esse amor se expande em minha própria existência, a ponto de eu também compreender Deus, compreender o Criador e acessar o Criador e amá-lo também. Já que o amor, escreve Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, é de essência divina. Se o amor é de essência divina, quando a gente ama, a gente se torna divino. Quando a gente ama, a gente acessa o divino em nós e, portanto, também sintoniza com o Criador que está acima de nós, que transcende a nós. O amor, portanto, tem esse mecanismo, é o motor da evolução. E por isso a gente costuma dizer que amar se aprende amando. À medida que a gente ama, a gente aprende a amar. O exercício do amor faz com que a gente, mesmo quando a gente é muito inferior, muito inferiorizado, a gente ama um objeto, a gente ama um animal, a gente ama uma coisa, a gente ama até no apego com uma coisa, e aquilo vai de alguma forma aprimorando, vai de alguma forma amadurecendo, vai de alguma forma desenvolvendo, vai aprimorando para eu conseguir mais tarde expandir esse amor e amar de uma maneira mais madura, amar de uma maneira mais desenvolvida, amar de uma maneira mais evoluída, a ponto de eu compreender o amor de uma maneira ainda mais intensa, que começa no amor apego, no amor posse. Veja, por exemplo, a relação de pais e filhos, por exemplo. O filho, muitas vezes, é uma responsabilidade nossa. E como é dependente nosso de cuidado, e a gente ali precisa cuidar, a gente tem um amor que é um amor posse. Porque é natural que, pelo hábito, a gente ache que aquela coisinha pequenininha que é nossa, que a gente cuida, é também propriedade nossa. É também uma posse nossa. E é necessário que eu tenha esse amor posse, esse amor cuidado, esse amor que impõe, esse amor que direciona, porque a criança muito pequena não tem discernimento. E a gente precisa dirigir, precisa direcionar, precisa conduzir. Mas à medida que cresce, à medida que amadurece, à medida que evolui, à medida que se desenvolve, naturalmente, que esse amor, posse, já não cabe mais. E aquilo que era necessário em uma fase, em uma outra fase, já fica desnecessário. Já fica menos importante. Já fica, inclusive, nociva. Inclusive, pode ser desamor em uma outra fase. Então, a gente vai aprendendo outras formas de amor e vai amadurecendo a nossa capacidade de amar na própria relação com o outro. O amor ao filho pequeno, posse, controle, etc. Vai crescendo. Eu vou me modificando também e ele vai se modificando. Esse amor vai modificando nós dois. E aí eu preciso ter uma outra postura. Eu preciso manifestar o meu amor de uma outra forma. Eu preciso amar de acordo com a fase. Aquilo que é amor em uma fase, em outra fase já não é amor. E aí o que acontece? Eu aprendo outras manifestações, outros subtipos, outras características do amor que se manifestam através de mim, que é o abrir mão, que é o libertar, que é o liberar, que é o ceder, que é o compreender, que é o renunciar, que muitas vezes é doloroso para nós, mas a gente vai aprendendo. Mas como é que aprende isso? Amando ao próximo, como a si mesmo. Isso é no exercício dos relacionamentos, no exercício das interações, é que a gente vai aprendendo isso de uma maneira mais contundente. O Espiritismo nos ajuda a compreender essa lição do amor, porque o Espiritismo vai dizer que o amor é um sentimento, mas é também uma virtude. É uma virtude que se exercita para desenvolver sentimento. Daí o amor não é apenas algo que se sente, mas algo que se pratica, que se desenvolve. E à medida que eu desenvolvo, que eu pratico, que eu exercito, eu vou sentir mais. Por isso, a força dos relacionamentos. A gente aprende, a gente amadurece. A psicologia diz isso, né? Que com o outro eu consigo me conhecer melhor, né? Porque na relação com o outro eu me conheço, eu amadureço, eu consigo identificar o outro e me identificar, eu consigo me perceber melhor na relação com o outro. E nos relacionamentos eu me transformo. Daí amar ao próximo como a si mesmo, no fundo, é cuidar dos relacionamentos. O meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento com Deus. No fundo, Jesus está dizendo para nós, e com o Espiritismo a gente consegue compreender isso, que o motor da evolução são os relacionamentos que a gente estabelece. É nos relacionamentos que a gente estabelece e cuidando dele e melhorando os relacionamentos que a gente evolui. Porque moralmente falando, a gente se manifesta moralmente.
A gente manifesta a nossa parte moral e espiritual nas relações com o próximo. E próximo aqui pode ser eu mesmo, eu sou meu próximo, próximo de mim mesmo. O outro, em psicologia, o outro, né, outra pessoa. Ou Deus, que também é o próximo. Ou os outros, não necessariamente seres humanos, também é o próximo. Então tudo é próximo nesse sentido. Eu, Deus e o outro, tudo é próximo. Por isso que a base do amor é sempre o amor ao próximo. Nesse sentido mais amplo e mais profundo que o Espiritismo vem explicar. Porque o Espiritismo vai dizer o seguinte, que com a minha conduta, que com o meu comportamento, eu posso até agir de uma forma em que eu não sinta amor, mas eu ajo como se amasse, não é fingimento, mas eu ajo de maneira bondosa, eu ajo de maneira amorosa, eu ajo de maneira fraterna, eu não estou fingindo com isso. Não é fingimento, não é hipocrisia. Eu estou exercitando o amor. Um dia eu não vou precisar do esforço de fazer, porque eu já vou fazer sentindo. Mas às vezes a gente ama, ou melhor, a gente exercita o amor sem senti-lo. O amor na doutrina espírita é uma virtude que se exercita, para depois sentir. Aquilo que já se sente, o amor que a gente sente por alguém que já ama naturalmente, aquilo já é conquista evolutiva. Mas enquanto não se conquista, a gente pratica, a gente exercita. Daí o exercício da caridade, o exercício da filantropia, o exercício da ajuda ao próximo, o exercício das ações sociais, de filantropia, etc. E o exercício também de ser fraterno com o outro, da família, nos relacionamentos. É o exercício que a doutrina espírita nos convida, é a prática do hábito que a doutrina espírita nos convida, para um dia a gente sentir naturalmente. Chegará o dia que a gente não vai precisar se esforçar em fazer o bem. O bem vai ser natural. Por quê? Porque nesse dia a gente já sentirá o bem. Isso é o amor. Assim é com o bem, assim é com o amor. Daí do amor exercício, a gente vai fixar dentro de nós o amor interior. Um amor interior, e a gente já vai ter os olhos do amor. Jesus disse isso no Evangelho de Lucas, ele escreve, né? Quando seus olhos forem todo luz, quando seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Afinal, os olhos são a candeia da alma. Ele disse isso. Então, à medida que eu exercite o bem, eu estou praticando o bem com esforço, um dia vai se internalizar esse bem, porque todo bem que eu pratico para fora, fica um pouco comigo. Mesmo triste, dizia Chico Xavier, mesmo triste, esforçar-se em dar um sorriso para o outro, em alegrar a vida do outro, essa alegria que eu não tenho vai ficando comigo. Mesmo com dificuldade, eu exercitar paciência para alguém que me irrita, a paciência que eu espalho para o próximo é uma virtude, é uma paciência, é um sentimento que vai ficando comigo. E daqui a pouco eu me pego com essa energia de paciência, ou seja, com a serenidade, com a tranquilidade, com saúde mental. Por quê? Porque eu exercitei paciência para fora e essa paciência foi sendo costurada, foi sendo tecida no meu mundo interior. É isso que é a ideia do amor ao próximo. Quando eu espalho o amor na vida do outro, eu estou construindo a felicidade comigo mesmo. Eu estou construindo comigo essa felicidade. À medida que eu espalho o amor na vida alheia, eu estou, na verdade, mesmo ainda deprimido, mesmo ainda com o emocional talvez não tão bem, mesmo ainda insatisfeito com algumas coisas, mesmo ainda triste, angustiado, mas eu estou lentamente, à medida que eu faço o bem para o próximo, à medida que eu amo o próximo, no fundo, eu estou acendendo a luz para o próximo, mas quem fica iluminado primeiro sou eu. No fundo, eu estou acionando sentimentos de amor que ficam comigo. Daqui a pouco eu me pego agindo na minha vida, no dia a dia, com amor. E o que é agir no dia a dia com amor? É fazer as coisas com boa vontade. Por exemplo, o trabalho. Quando eu faço um trabalho com prazer, eu estou fazendo um trabalho com amor. Aquela coisa de fazer o trabalho com prazer, sabe? O exercício profissional com prazer. Conseguir fazer as coisas com amor é conseguir fazer as coisas e ao mesmo tempo, quando a gente faz algo com amor, a gente faz o máximo da gente. E quando a gente dá o máximo da gente, o que é que acontece? A gente se aperfeiçoa, porque a gente vai superando os limites. Olha o amor e a reforma íntima ligados. Olha o amor impulsionando o indivíduo à reforma moral, ou seja, o melhoramento de si mesmo. O que é melhoramento se não ir além dos meus limites, ir além dos meus hábitos já adquiridos? Olha só essa relação. Então, meus amigos, o que eu queria dizer para encerrar é o seguinte.
não existe amar ao próximo sem amar a si mesmo. Amar ao próximo sem amar a si mesmo é carência em relação ao próximo, é desejo, porque se eu não tenho amor a si mesmo... Por isso que não é amar ao próximo, é amar ao próximo como a si mesmo. O ensinamento de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo e não me amo, eu estou projetando carência, desejo, frustração. Se eu amo a mim mesmo e não amo o próximo, eu estou narcisista. Eu sou um narcisista. Eu só amo a mim mesmo sem amar o próximo, é narcisismo. É amar ao próximo e também ama a si mesmo. Os dois. O que significa dizer cuidar dos relacionamentos. Cuidar das relações. Cuidar da nossa forma de interagir, das nossas interações no mundo. Essa é a meta. Esse é o lema. E com isso, daqui a pouco eu estou motivado. Daqui a pouco eu estou fazendo as coisas da minha vida com motivação, com prazer, com disposição. E isso é o amor que fica em mim. Isso é o amor que eu doei para fora e que eu acabei carregando para dentro de mim. Então, cuidemos dos nossos relacionamentos. Cuidemos dos nossos relacionamentos porque eles são a base do nosso desenvolvimento espiritual. As relações que a gente tem com os próximos, mais próximos de nós, são o material humano que a gente tem à disposição para crescer espiritualmente na direção de Deus, para se avantajar espiritualmente na direção do infinito, para espalhar alegria a fim de ficar alegre. Há até uma história de Meimei no livro Pai Nosso que fala isso, que João, o evangelista, era um pouco triste, fazia as coisas, cumpria o seu dever no evangelho, mas sempre um pouco entristecido, acabrunhado, até que Jesus chamou ele, dá-lhe uma resposta, está na obra Pai Nosso de Meimei, dá-lhe uma resposta dizendo que o serviço divino não estava ainda completo, que além de ele fazer tudo aquilo, era necessário que ele fizesse aquilo com alegria e levando alegria para os outros. Ele não vai esquecer nunca mais isso. João nunca mais vai esquecer. E mais tarde vai tentar fazer as coisas mesmo com o coração sangrando, levando alegria para os outros. E isso internalizou ele tanto. Isso fez tanto sentido para ele, ele internalizou tanto isso, que séculos depois ele reencarna como Francisco de Assis, conhecido como o Irmão Alegria, que levava alegria, mesmo nas dores, que levava alegria, mas já tinha alegria dentro dele, porque foi algo que foi construído ao longo de muitos séculos, de muitos anos de exercício, desde quando ele era João, o evangelista, o discípulo amado. Então, amor ao próximo como a si mesmo tem a ver com cuidar dos relacionamentos. Você está cuidando do seu relacionamento? Seu relacionamento consigo, como é que é? Seu relacionamento com o próximo, como é que é? E como é que é o seu relacionamento com a divindade? Tem dúvidas? Tem conflitos? Comece com o próximo. Como é que você trata o próximo? Como você mesmo gostaria de ser tratado? Essa é a regra de ouro do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, muita paz, um abraço e os meus cumprimentos aos queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e até a próxima, se Deus quiser.